houve este podcast, não foi durante a pandemia, portanto, é o primeiro pai deste livro, é o CCB. Eu, enquanto editora, este é mesmo aquele tipo de livros que eu gosto de fazer, porque é um livro de divulgação, que trata de temas muito complexos, mas de uma forma que possa interessar desde ao especialista ao curioso. E esses livros transversais são os que me interessam mais. Infelizmente, há muito poucos académicos em Portugal que têm capacidade para o fazer desta forma. E, portanto, é mesmo um grande orgulho publicar o António Casqueiro, porque, e neste livro em particular, mas espero continuar a trabalhar contigo, e espero que este livro seja um daqueles livros que, mesmo para os miúdos, aqueles miúdos que agora leem muito, nós temos um sucesso que é o Esquerda e Direita do Rui Tavares, um guia para... É um livro que é muito lido por jovens, e eu acho que este eu também gostaria muito que fosse, porque é uma iniciação à filosofia que me parece assim mesmo muito estimulante. Portanto, eu queria agradecer ao Delfim Sardo, ao Ricardo Araújo Pereira, que também é um dos padrinhos deste livro, que também fez uma grande... ouviu o podcast e falou nisto, e ao António em especial. Eu passava a palavra ao Delfim Sardo para que fizesse qualquer coisa. Muito obrigada. Vou tentar dizer qualquer coisa. Olá, boa tarde. Bom, primeiro, muito bem-vindos a todos ao Centro Cultural de Belém. Queria, antes de mais, fazer um número mágico, que é tirar este livro do bolso, porque ele cabe exatamente dentro do bolso. E esse dado, parece só um dado físico, é bastante mais interessante do que isso. Ele está em perfeita sintonia com o espírito e a missão deste livro, a forma como ele cumpre exatamente o propósito a que se destina e a forma também como provavelmente nós vamos andar com ele dentro do bolso. Eu queria agradecer imenso, obviamente, em primeiro lugar, ao António Queiro, porque o convite que foi feito para fazer o podcast teve uma recepção que ultrapassou todas as expectativas, um empenho enorme do António em encontrar a linguagem certa e o tom certo para um podcast, provando que a pandemia, por vezes, traz alguns efeitos que são positivos no fim de contas. Queria agradecer imenso. Evidentemente, estava orgulhosa que juntou-se ao projeto para fazer o livro num tempo muito curto e com um enorme entusiasmo, e obviamente ao Ricardo Araújo Pereira por ter vindo aqui e ajudar-nos, como já ajudou, a comunicar o podcast, agora a comunicar o livro também. Eu só queria dizer duas ou três coisas muito curtas. Primeiro, que o António Queiro nós conhecemos, salvo eu, numa apresentação de um livro de um amigo comum, do Luís Quintais. Do Luís Quintais, que era um livro que tinha poemas, textos e fotografias do próprio Luís Quintais. E foi muito curioso, porque chegámos, sem termos combinado nada, evidentemente não nos conhecíamos, percebemos perfeitamente ao que vínhamos, porque o António Queiro disse logo, no início, que a ele não lhe interessavam as imagens, e eu só me interessava para falar das imagens, e portanto uma coisa que foi perfeitamente e encontramos uma ata muito produtiva. O livro tem um tom de escrita que é completamente envolvente para o leitor, mesmo dedicando-se a temas muito complexos da filosofia de Platão, de Aristóteles, de Agostinho de Hipona, de Kant, de Wittgenstein e de Martin Heidegger, que são os filósofos que são tematizados ou tratados no livro. É um prazer, o livro dá ao leitor um enorme prazer de leitura, com essa capacidade extraordinária de conseguir fazer aquela conexão que nós, eu também sou de filosofia, que nós sempre gostaríamos de conseguir fazer, que é conectar a vida à complexidade do pensamento filosófico e tentar passar esta ideia de que a filosofia é, de facto, uma prática, e é uma prática que tem uma consequência direta na maneira como nós podemos olhar, tentar entender ou relacionar-nos com o mundo. Eu, não querendo alargar, todos querem, obviamente, ouvir
casa ou serão. A estas horas temos o passado mais ou menos imediato do que fizemos antes de chegar a vida tarde e o futuro mais ou menos imediato no serão. Temos muito mais do que está à vista no espaço e no tempo. Portanto, para além da orientação espacial, temos uma orientação temporal. A nossa Lisboa é diferente na juventude e na idade adulta, e a minha Lisboa desportiva, por exemplo, passava por Algés, onde praticava natação, no Sport Algés e da Fundo. Agora são caras às vezes por Algés. Antigamente não saía de lá. Depois passou por Alvalade, onde frequentava o grupo desportivo do Hotel Açores. Agora, nem banco, nem grupo desportivo. Depois passou por Campo Limpo. A minha Lisboa desportiva tem várias camadas definidas pelos locais onde ia praticar desporto a determinadas horas e em dias definidos. A localização não é apenas geográfica, é existencial. O horário é o mesmo, na distribuição das atividades por horas, mas é completamente diferente conforme as próprias atividades. Mesmo sem referência às atividades, porque podemos fazer sempre as mesmas coisas, temos a percepção da diferença com que nos aparecem os objetos, as pessoas, como nós próprios somos, nos diferentes dias da semana. A segunda-feira é diferente de quinta-feira ou de sexta-feira. Os dias da semana são diferentes dos fins de semana. Os meses a seguir a setembro têm os olhos postos nas festas, no Natal e na passagem de ano. São diferentes dos meses a seguir ao Natal, com a longa travessia do inverno, um longo janeiro, um longo fevereiro, até chegarem os dias grandes no fim de março. Mas os anos podem ser organizados como os anos civis. Podem ter os dias e os meses distribuídos em anos coletivos, religiosos, etc. O que está dado a ver nas nossas casas, locais de trabalho, de lazer, na cidade de Lisboa, pode ser exatamente o mesmo, mas em anos diferentes, em dias e meses diferentes. O modo como vivemos cada dia é que é radicalmente diferente e requer conhecer a qualidade do dia, se foi um dia bom ou um dia difícil, conforme o que estamos a viver em cada época da nossa vida. É essa a interrogação que Kant faz. É aquilo que está dado a ser visto, efetivamente o mesmo? E esta forma de abordar o caráter da diferença dos dias e da vida, a partir dessa interrogação primordial de saber se aquilo que estamos a ver é aquilo que existe, é dado neste tom absolutamente encantatório, autobiográfico neste cerco e neste caso, mas obviamente com uma capacidade enorme de comunicação do que é a filosofia. E fica a primeira mensagem do livro de que falar de filosofia é sempre falar da vida e que voltamos a ler os filósofos com vontade ou com a necessidade de conhecermos melhor a vida, seja a nossa, seja aquilo que nós imaginamos como tal. Eu volto para Spinoza sistematicamente, não foi tratado aqui, mas espero que o próximo volume pode ser que seja. E, portanto, volto a pôr o livro no bolso. Eu vou ter que sair porque tenho um compromisso a seguir. Vou ter de não poder ficar até ao fim. Mas, mais uma vez, agradeço a todos a vossa vinda e certamente que é um ótimo momento para celebrar o livro do António. Muito obrigado. Boa tarde. Quer dizer, a Bárbara falou do livro como uma... Tu não disseste introdução, disseste uma iniciação à filosofia. Iniciação é melhor do que introdução. Eu acho que a introdução, eu resisto a chamar isto uma introdução à filosofia porque, primeiro, não só é bastante mais profundo do que uma introdução à filosofia costuma ser, mas o professor António Castro Careiro vai passo a passo, ou seja, ele consegue ser suficientemente acessível para que leigos como eu consigam perceber o que é que ele está a falar. Uma das estratégias para obter esse efeito foi aquela que o professor Delfim Sardo falou, que é constantemente relacionar com aspectos da vida prática, com situações reconhecidas por todos, e referi-las para ilustrar, às vezes, aspectos bastante complicados da filosofia. Todos sabemos, acho eu, que o livro tem o mesmo nome de um podcast. Eu ouvi esse podcast, achei que ouvi o podcast como quem ouve um curso de filosofia ministrado pelo professor mais amável que eu já tive. Porque
era um professor que não me dizia está quieto, põe-te direito, não te admito que vás à casa de banho enquanto eu estou a falar. Portanto, se eu não percebia alguma coisa, ele repetia as vezes que fossem necessárias, mas estava a carregar uma setinha virada para trás que tem o número 15 lá dentro. E, portanto, eu ouvi essas aulas descontraídamente, o professor adaptava-se sempre aos meus horários e, portanto, era uma experiência de aprendizagem da filosofia muito, lá está, mais uma vez, acessível. Quando saiu o livro, eu pensei que o livro era a transcrição das aulas. Seria útil, não é, como documento físico do curso, para guardar, para consultar em caso de necessidade, mas eu já sabia o que lá vinha. Ora, acontece que não é exatamente isso. Eu devia ter adivinhado que a ida às aulas não dispensa a leitura de manual. Portanto, umas vezes o podcast vai mais longe em certos aspectos, quando, por exemplo, ocorrem à partes, exemplos esclarecedores de algum aspecto que não, e esses às vezes não vêm no livro. Eu dei-me ao trabalho de cotejar. Outras vezes vai no livro mais longe, porque pormenoriza, porque organiza de outra maneira, porque sistematiza, porque aprofunda, muitas vezes. Se calhar devia dizer o seguinte: no dia em que eu conheci o professor António Castro Careira, nós ainda estávamos a cochichar, porque estávamos a assistir a um evento muito chato, e por uma razão qualquer começámos a conversar um com o outro. E à medida que essa conversa decorre em surdina, eu acho que ele se foi apercebendo da minha expressão se alterando, porque eu fui percebendo com o decorrer da conversa que ele era professor de filosofia, tradutor de latim e do grego, falante dominava várias outras línguas, como o alemão, por exemplo, praticava kickbox e era baterista dos Mata-Ratos. Pelo visto não cabe Mata-Ratos mesmo. Ora, no fim eu percebo, não é? De todas estas multifacetas do professor, deve ter feito uma cara de espanto e o professor sossegou-me dizendo, encolheu os ombros e disse assim: Ich bin ein Komitee. Frase que Nietzsche terá dito e que se encontra aqui na página 128, que eu conheci a atenção. Ora bem, quem escreve este livro é esse comitê. Está lá, no grupo de autores, está evidentemente o professor de filosofia, que tenta responder à pergunta do título com a ajuda de 6 nomes, e no decurso dessa tarefa oferece uma panorâmica do pensamento de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant, Wittgenstein e Heidegger. E ainda, quer dizer, isso é um pretexto também para examinar vários conceitos de amor, felicidade, tempo, liberdade, linguagem, o ser, etc. Mas também está lá o especialista de latim e grego, que começa logo por avisar que o sentido da palavra filosofia em latim, que eu acho que é aquele que nos ensinam na escola, que é amigo da filosofia, é bastante diferente do sentido que a palavra tem em grego, que é mais parecido com obsessão pela transparência. Portanto, somos prevenidos logo à partida de que aquilo que nós sabemos, se calhar, é precário. Mas também notamos que ele está lá, esse especialista em línguas antigas, quando diz que a metafísica de Aristóteles não tinha esse título, até porque não tinha título nenhum, além de que a palavra metafísica não existe em grego, ou quando lembra que a palavra nostalgia é composta por nostos, regresso, e algos, dor, sofrimento, e que as algos a gente encontra hoje em dia, por exemplo, em mialgia, em analgésia, etc. A todo passo aparece o especialista em línguas antigas que elucida um significado, a origem de uma palavra, etc. Por exemplo, quando fala da relação entre o verbo ver e a palavra inglesa with, fazia ideia que essa relação existia, e agradeço que vou tentar perceber como é que é, etc. Também está lá o praticante de kickbox. Quando, para ilustrar um aspecto da linguagem, Wittgenstein diz que o jogo
de um pugilista tenha encaixado o jogo do outro para que um seja vencedor e o outro vencido num combate disputado. E é dessa forma, chamando a atenção por isso, que ele ilustra um determinado aspecto do modo como a linguagem funciona. Ou quando, para falar do modo como a experiência nos transforma, vou ter que mudar isto, a propósito de Platão, diz o que acontece antes do treino, quando não nos apetece muito ter uma atividade física, é obrigar-nos a ir ao treino. Estar no local do treino modifica-nos logo a disposição, no aquecimento já nem percebemos porque é que não nos apetecia ir treinar, o treino corre bem, o duche não é igual ao que tomamos de manhã, embalamos a seguir ao treino, a disposição com que vivemos a parte do dia ou noite a seguir é completamente diferente, já acabamos o treino há muito tempo, mas a sua influência continua a fazer-se sentir. Portanto, é o praticante de kickbox que nos oferece a sua experiência pessoal para ilustrar, como o professor Delfim Sá dizia há pouco, para ilustrar um aspecto do pensamento de Platão que se relaciona com o modo como a nossa experiência das coisas transforma as próprias coisas. Devo dizer que só não encontrei no livro o baterista dos Mata-Ratos. Em Viola Baixo, dos Mata-Ratos. Não o encontrei no livro, coisa que, confesso, me descansou um bocadinho. Acho que nos descansou a todos, sem ofensa para os Mata-Ratos. E, portanto, terminando, eu diria o seguinte. Eu ouvi as aulas, li o livro. Neste momento, tenho um receio, que é óbvio que nem a visão. Espero que não. Eu preferia, como o professor Delfim sabe, o segundo volume. Espero que venha o segundo semestre, antes de então falarmos sobre exames. Obrigado. Muito obrigado pela vossa presença, pelas palavras muito amáveis. Eu tenho aqui uma cábula para agradecimentos. Também, já agora vou dizer uma coisa em latim, bis repetita adiuvant, as coisas repetidas 2 vezes ajudam, e por isso os agradecimentos redobrados não são de menos. Portanto, ao CCB, na pessoa do professor Delfim Sá, agradeço o convite, justamente em plena pandemia, entre lockdowns, para apresentar um curso que eu chamei O que é isso, a filosofia, o que é a filosofia. Depois outros nomes, aqui também da casa, Paula Catita, Sofia Mândola, Sofia Reis e Paulo Fonseca. E ao padrinho, de facto, deste livro, porque embora considerasse a possibilidade da transcrição, transcrever 5 minutos de áudio durante 2 horas não é agradável, sobretudo porque havia essa diferença entre o registro oral, que é o meu elemento, e depois o registro escrito, que é extraordinariamente difícil de escrever, imaginando alguém à nossa frente, porque terá essa experiência, mas eu tenho a experiência frustrante de ser muito difícil, ou muito compacto, muito hermético, ou então divago muito. Portanto, é muito difícil encontrar o tom. E, portanto, agradeço também eu de ter falado no seu programa, tem um nome comprido, um podcast, e muita gente ouviu durante a pandemia, que também não acredito nisso. E a Bárbara, o que é que eu posso dizer? A Bárbara salvou-nos, porque nós, e falo aqui no plural majestade, quebramos a tinta da China, e eu acho que, estava a dizer ao Delfim, um professor meu, padre, próximo, que conheceu a Universidade Portuguesa, também a minha professora, casado, e ele vieram para Portugal, e ele, anos antes, tinha escrito uma tese sobre Santo Tomás de Aquino, e citava um provérbio português: Deus escreve certo por linhas tortas. E, portanto, apesar de 3 anos que mediaram esta empresa e depois o resultado fantástico do livro, que é um livro lindo, agradeço imenso à Bárbara, do de estar na Tinta da China. E agradeço a vós, as pessoas que são as minhas pessoas, não é? E às outras pessoas que aqui estão e enchem esta sala que eu tenho atrás das costas. Não consigo ver, mas é uma janela a rasgar para a água e para o planetário.
transformar-vos numas palavras que dizem para mim o que é filosofia, porque eu fui para a filosofia por acaso, não fiquei por acaso, mas fui para a filosofia por acaso, porque eu queria várias coisas. Queria ir para a engenharia, porque a engenharia tinha a ver com música, engenheiro de som, música, e portanto percebi cedo que era completamente incompetente para fazer engenharia. E depois quis ser professor de Karaté, porque as artes marciais estavam na minha vida. O meu pai meteu a mão à cabeça e perguntou a pergunta certa, fez uma pergunta certa. Se eu daí a 2 anos não queria mudar de curso, eu não tinha certeza, então fui para aquele que estava aberto, disponível, sem perder nenhum ano do liceu, foi filosofia. E depois, na minha faculdade, ainda na Nova, cada aula era uma abertura de avenidas, pessoas extraordinários, logo no primeiro ano, depois no segundo, terceiro e quarto, e havia uma espécie de prisão, de feitiço, e que eu não sabia bem dizer porquê, mas percebia que era suficiente, não por largar as artes marciais, Platão fazia luta livre, ou Pancrácio, agora como se diz MMA, o UFC, era o que eu praticava, mas a música, eu deixei a música porque havia uma concorrência psicológica que fazia má vizinhança à minha experiência da filosofia, que é uma experiência musical. Quando abro um livro e quando entro em transe, eu estou a ouvir música verdadeiramente. Não consigo dizer qual é muito difícil, mas há essa modificação. E há um passo de Plutarco é dos autores que escreveu mais, com a par talvez, dos médicos antigos, de Galeno, e tem aqui um passo, uma pequena história, eu vou lê-la, e porque diz exatamente o que está em causa na filosofia e esse encanto. Num pequeno livro, um pequeno texto, que tem esta pergunta interrogativa, de que modo, pode ser direta, de que modo é que alguém tem a percepção de alcançar a perfeição na virtude. Conta-se de um certo Antífanes uma história que alguém contou e aplicou aos amigos mais próximos de Platão. Antífanes dizia com humor que numa certa cidade as palavras congelavam com o frio no momento em que eram ditas. E mais tarde, à medida que descongelavam, as pessoas ouviam no verão o que tinham dito umas às outras no inverno. Era o mesmo que se passava com o que Platão dizia a homens ainda na sua juventude. Só muito tempo depois, se é que alguma vez, é que a maior parte deles se apercebia do seu sentido, da sua velhice. E esta é a experiência geral com a filosofia no seu todo, até que uma decisão quanto ao seu sentido adquira uma estabilidade saudável e comece a encontrar-se de acordo com princípios produtivos de caráter e amplitude de mente. E a filosofia é de facto, pode ser, de facto, também essa esperança, aquilo que Camus chamava o verão eterno. É isto. Muito obrigado. Não sei se há questões na sala, se houver, pelo menos o António de Castro Caio tem de responder o que está a perguntar. Calma, um de cada vez. Humberto. E aqui ninguém se quer. Já que vim, ninguém se riu, tanta gente, ninguém quer fazer uma pergunta, pá, parece as tuas aulas. Quando eu ouvi pela primeira vez o podcast, precisamente, achei curioso, olha, não tem um podcast no CCB, deixa que eu ouvi. E é uma pergunta que me fez logo quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, é como é que tu conseguiste, ou seja, qual foi o processo de, porque eu lembro que fui teu aluno 3 vezes, em 3 disciplinas diferentes, e lembro-me que as aulas eram necessariamente densas, porque tinhas que concentrar muita informação, aquilo era
virar camadas de análise e qual foi o processo de transformação de aulas que são necessariamente densas para alunos que já têm algum background, já sabem do que é que estás a falar, já leram alguns dos livros, como é que transformaste isso para um podcast, digamos assim, usando a expressão mainstream? Ou seja, o que é que tu cortaste? Qual foi o processo de edição? Qual foi o processo de edição do texto para que tu achasse assim, como é que eu vou tentar transmitir aquilo que normalmente transmito para alunos que já sabem o que é que eu estou a falar, para pessoas que se calhar nunca ouviram ou não fazem puta ideia do que é que eu estou aqui a dizer? É uma boa pergunta, obrigado Humberto, porque eu não sei se tenho certeza que consiga responder de uma forma muito analítica, mas passa pela escolha de autores, onde eu me sentia mais à vontade para não fazer uma análise cerrada de textos e de termos. E depois de escolher os autores ou os temas, eu tinha uma ideia vaga que para Platão eu gostava de falar de uma pulsão erótica e como é que a nossa maneira de viver em Platão não é, como os modernos dizem, uma relação entre um sujeito e objeto, mas a nossa maneira de ir ao mundo é erótica, ou seja, nós gostamos daquilo que tem sex appeal, tem uma tensão erótica, qualquer que ela seja, não é necessariamente romântica, e depois polémica, não é? Nós podemos gostar de guerra, de combate, mas normalmente não é agradável. E portanto, essa era a ideia básica, expor como é que no conceito de filia entronca essa ideia de pulsão, ou seja, no caderno de encargos que cada um de nós tem quando chega à existência, tem a resolução da equação: és feliz, não és feliz, o que é que podes fazer para ser feliz, o que é felicidade, mas tem que ver também com os momentos de escolha de uma profissão. E depois, passado esse momento, se não escolhermos, passam-se décadas, não tivemos uma profissão, não fizemos o que gostávamos, o encontro com alguém, porque é muito apaixonante. Pode nunca encontrar-se, e quando se encontra, o que é que se faz? Mas também a ideia de que há pessoas que viveram a vida inteira apaixonadas por Deus e nunca ouviram, também é uma possibilidade. E no caso da filosofia é essa paixão da pergunta. Heidegger diz a alguns, perguntar é orar. Aquilo que na religião e na teologia significa orar, significa na filosofia perguntar, interrogar. E portanto, isto faz-se, aparece em 2 ou 3 minutos e depois, a partir daí, vou escolher os textos e depois são as pessoas, eu tenho um guião, são as pessoas na sala que fazem o jogo de linguagem e umas vezes consegue-se melhor do que outras. No caso das aulas da faculdade, eu ali não sou só professor, sou funcionário público, portanto apresento tudo aquilo quando pode ser útil às pessoas, porque eu estive a fazer as contas das horas que vou dar este semestre, são 154 horas, é muita hora, e portanto tem de haver uma exploração completamente diferente. E portanto, basicamente, é isso, na presença das pessoas acontece que eu escolho um jogo de linguagem, nem sempre consigo, mas foi basicamente essa ideia. E depois, como reduzi a 1 hora, mais ou menos, o tema, o autor, é diferente de ter 32 sessões sobre um tema e sobre um autor. Portanto, muitas vezes nós dilatamos para cumprir calendário, não é? Ou então porque temos tempo à nossa disposição para dizer basicamente isso. Francisco. Professor. Professor, eu queria tentar perceber uma coisa, e esta pergunta se calhar é um bocado dirigida a todos os livros de divulgação filosófica, que é como é que o professor decide a que ponto é que tem de parar a minúcia filosófica e deixar simplesmente ficar o termo onde ele está.
porque estava a ser dito há um bocado que é muito, o professor vai buscar muito à sua prática e ao seu dia-a-dia, mas eu às vezes sinto que, em todos os livros, não estou a falar do livro do professor em específico, que às vezes a falta de minúcia ou de atenção ao pormenor em prol de uma maior abertura ao público, que deixa o tema ficar mais ou menos em águas de bacalhau. O professor tem consciência desse seu limite de até onde é que eu vou explicar este tema? Sim. Eu pretendo... Bom, em primeiro lugar, há um elemento claro de influência fenomenológica na abordagem, ou seja, é a situação, a experiência concreta da situação. E portanto, em certa medida, isso diz respeito aos percursos que eu segui, de Heidegger, Eugen, Fink, Husserl, Scheler, onde nos primeiros textos, aparentemente incipientes, antes de se constituir o corpus teórico, na verdade há um debate, como diz a fenomenologia, zurück zu den Sachen selbst, de novo às próprias coisas. E esse, para mim, ou seja, é o meu objetivo primordial. Que a filosofia não é uma engenharia mental, conceptual, pode ser, mas parte fundamentalmente da maneira como se faz a experiência. Não é? Heidegger está 6 horas a olhar para um túcaro e procura tirar sentidos aí sem alteradores do estado da consciência. Mas esse é o primeiro ponto. Há um móvel de identificar a nossa experiência, que é o modo como nós nos encontramos. Depois, existe textos onde a discussão, um artigo da especialidade pede-me 8.000 palavras para fazer só a análise de um tema. E isso é possível. Mas num texto de iniciação, num texto de introdução à coisa da filosofia, o objetivo é abrir a porta, deixar a pessoa espreitar e depois ela entra ou não. Eu não estou a empurrá-la necessariamente. Talvez possa puxá-la um pouco, mas esse é o objetivo. Depois, porque as discussões específicas que gosto, como sabe, de filologia, podem ter uma utilidade num determinado momento, o Ricardo apontou para algumas, mas noutro momento é extraordinariamente difícil de explicar, porque a partir daí já estamos em águas completamente diferentes. Portanto, eu não tenho a certeza de que posso fazer esse acompanhamento das pessoas que estão a ver. E, portanto, eu paro. Quando eu começo a perceber que já estou num discurso paranoico e repetitivo, e como eu sou paranoico e repetitivo, dou conta disso, eu recuo. É um bocadinho como nas aulas. Eu não sou de filosofia, portanto não percebo nada de filosofia, se calhar nem faz sentido esta pergunta, mas tenho esta curiosidade, porque eu gosto muito de ler, e ao ler até Nietzsche, pelo Torna-te como és, ou Pinder, ou Aprenda a tornar-te como és, que é mais interessante, tenho esta pergunta que é, nasce filósofo, ou torna-se filósofo, ou porque é um filósofo? Não sei se faz sentido. Faz todo sentido. O Wittgenstein dizia que não havia perguntas estúpidas, só respostas estúpidas. As perguntas têm de facto, todo o sentido. Citou aí a formulação de Pinder, que depois Nietzsche traduz, não é? Genaios, hoios, esti, maton. Aprende, não é? A ser como és e torna-te nisso. Porque se alguém não se tornar naquilo que é, não compreendeu inteiramente o que é para ser. E, portanto, todos nós fazemos essa experiência, não é? Quando acontece, não é obrigatoriamente não inventar, mas quando acontece, acharmos que gostamos de ter a vida que temos, ou gostaríamos de ter outra vida, gostamos de ser como somos, gostaríamos de ser de outra maneira, as coisas que aconteceram não deveriam ter acontecido, as coisas que não aconteceram deveriam ter acontecido. Ou seja, a nossa relação com a realidade nunca é no modo indicativo, é sempre no condicional, muitas vezes no período hipotético, no irreal. Gostaria de ter sido. E,
portanto, essa tensão pode ser uma tensão filosófica. Na verdade, todos os textos de filosofia devem a sua principal formulação nos hipocráticos, os textos médicos, onde o problema para resolver aí é a saúde e a manutenção da saúde ou a recuperação da saúde. O problema da filosofia é um problema radical e extremo, porque os gregos são radicais e extremos. Se tratarmos da saúde, como é que eu vou tratar a mortalidade? Eles queriam ser imortais, não é? Viver para sempre, ser para sempre jovem, portanto é uma possibilidade que nós dizemos, isso é impossível, mas se nos derem nós não rejeitamos. E portanto a pergunta tem esta primeira resposta. Kant formula isso, ou seja, nós temos uma disposição natural para a filosofia. E portanto as perguntas que Kant formula parecem escolásticas, não é? Deus, a imortalidade da alma, a liberdade humana, mas na verdade nós fazemos essa experiência contrária quando se Deus não existisse, se o sentido não existisse, se para sempre tudo continuasse sem mim, na experiência da ausência da liberdade, da privação da liberdade, qualquer que ela seja, e precisamente nessa possibilidade complexa de estarmos vivos, e é justamente isso, nós temos um interesse fundamental em estar vivos, mesmo suicida, como dizia Sócrates, em certa medida, tem um interesse fundamental em estar vivo, porque resolve o seu problema para sempre. A locução adverbial resolve o problema para sempre. Depois existe aquilo que se chama um autor, ou percursos diversos, que é o que nós temos na história da filosofia, e podemos fazer a história da filosofia, podemos, a partir da história da filosofia, fazer análises sistemáticas. O nosso paradigma contemporâneo é uma análise da lógica formal, da redução da linguagem ao discurso direto, ao enunciado declarativo, afirmativo, na voz ativa, não é? O projeto Freire, por exemplo. E nós, no nosso dia-a-dia, não fazemos preces, dizemos impropérios, pensamos mal da mãe, dos condutores que fazem manobras perigosas. Portanto, estamos continuamente nessa tensão de dizer, de falar bonito. E esse é o problema filosófico que Descartes procura resolver, é um ponto de vista, uma perspectiva. Para os gregos não era assim. A minha alma, sou eu à conversa comigo sobre o meu objeto favorito, sou eu. E são três em um. E, portanto, o que poderemos, de alguma forma, perguntar é, na tensão, com a ausência de sentido, nos momentos de experiência do vazio, da inanização das coisas, nessa altura, não somos nós que fazemos a pergunta, mas a vida faz-nos a pergunta: como é contigo? Como se pode resolver esta situação de diversos níveis? E, portanto, nesse sentido, há tantas filosofias quanto os seres humanos. Depois, se propõe como um autor, é completamente diferente. Já corresponde a uma consagração que tem que ver com várias coisas. Por exemplo, os fundos que apoiam a investigação da procura pela verdade, no sentido estritamente lógico e logístico, deixam cair formas de investigação, por exemplo, da filosofia e de problemas complexos da afetividade, etc. Mas é o recurso dos gregos. Boa tarde. O meu nome é Madalena. Eu sim estudei filosofia e uma das coisas que me chama a atenção é, tanto nas intervenções como nas perguntas, é a maneira como nós, em primeiro lugar, felicitar quem está da China, porque eu acho que efetivamente o livro transversal de filosofia é urgente. E depois digo isto, eu faço a pergunta, digo isto à pergunta do meu colega ali, seu aluno, que dizia quando é que vê num livro de divulgação um momento de parar a explicação sobre um tema, não é? Tenho a sensação que eu também achei, em algum momento, por prejuízo e por ignorância, que os livros de divulgação são necessariamente maus, porque deixam de lado muitas coisas. Hoje em dia não penso assim, hoje em dia penso exatamente ao contrário, e no próprio exercício da filosofia, como estive muito metida no mundo académico,
Gasset tem um livro que se chama O que é a Filosofia. Deleuze tem um livro que se chama O que é a Filosofia. Porquê? Porque o título? Diga? Porque o título ou porque o interesse? Claro, não. Chama-me a atenção que penso noutras disciplinas ou noutras ciências e se calhar há, e também é ignorância minha, não é? O que é a matemática? O que é a física? O que é a astronomia? Provavelmente haja outros livros, mas não me deixa de surpreender o título, ao mesmo tempo me parece muito oportuno, não é? Perguntar-se acerca de uma coisa como a filosofia, mas depois também leva a perguntas do género das que estamos agora aqui a considerar e que eu estou a pensar enquanto as ouço, que é como é que nós podemos responder a essa pergunta, primeiro, sem fazer filosofia, segundo, sem ser filósofos, tanto os que leem como os que escrevem. E sim, tenho esta pergunta para si. Eu percebo que é uma circunstância filológica, não é? Do podcast, etc, etc. Mas gostava de saber a sua opinião acerca da pergunta: o que é a filosofia? Obrigado pela pergunta. Há uma citação do Rumi de View em que alguém diz que viver é executar um solo de violino em público ao mesmo tempo que se aprende a tocar um instrumento. E eu achei sempre essa formulação absolutamente feliz para o que é a filosofia, o que é, por exemplo, aprender uma arte marcial, aprender música, aprender a conviver com alguém. Significa qualquer resposta que eu tivesse, e provavelmente as disciplinas que invocou têm já a resposta, e portanto a física trata de qualquer coisa, a química trata de qualquer coisa, são já definidos, e portanto dão resposta já, pressupondo essa interrogação que não foi feita. No caso da filosofia, o problema, tal como é posto nos 24 diálogos de Platão, por exemplo, é sempre continuamente uma interrogação, como Platão diz, Sócrates diz, Pali nexarques, de novo, outra vez a partir do princípio, porque precisamente toda a fixação de conteúdos não é filosófica. Ou seja, a filosofia tem um elemento de performance e ela acontece, não quer dizer que todas as aulas tenham um elemento de jazz, mas eu quero acreditar que a filosofia, tal como Platão a descreve nos seus diálogos, tem esse elemento performativo, não se sabe onde vão dar as conversas, não se sabe quem vem à fala, não se sabe como é que se transforma as pessoas no decurso dessa mesma conversa. E essa pergunta, mesmo que seja respondida a princípio, nós não fazemos a mínima ideia do que é, temos que passar pelo próprio processo, de alguma forma. E, portanto, a pergunta, o que é a filosofia, na verdade, só é estranha se eu me puser nessa formulação, porque é ao contrário, eu sou destinatário dessa pergunta. Ou seja, há várias formulações, não é? O que é que eu posso conhecer, o que é que eu devo fazer, o que é que me é permitido esperar, o que é o humano, as perguntas kantianas. Mas quando nós as vemos recortadas como interrogações diretas, parece coisas que nós vamos ter de estudar para fazer filosofia, ao passo que na descoberta dessas perguntas na nossa própria existência, no ramo da vida, nós descobrimos. É um pouco o que acontece, não é? Eu lembro-me de ler Kierkegaard quando era miúdo e eu sabia que daí a 2 meses ia ficar angustiado, porque a relação de causa e efeito não era imediata à leitura, temor e tremor, por exemplo, o conceito de angústia. Mas eu depois sabia que havia uma experiência na minha vida que me dizia, então é isso que ele está a falar. E neste sentido, a pergunta do que é a filosofia, de facto, pode criar a ilusão de que se vai responder a filosofia é. E não, porque precisamente há uma tensão interrogativa que pressupõe toda a resposta, mas na verdade o interesse é fazer a pergunta ou acompanhar essa própria interrogação. Mas citou alguns textos do que é a filosofia. O Ortega y Gasset, conheço esse livro Ortega y Gasset, o conjunto de conferências que ele fez num café em Buenos Aires, parece. E é um grande pensador. Mas eu não estava a pensar nele. Estava a pensar num livrinho de Heidegger, muito pouco conhecido. Não sei se tem 17 páginas, em alemão tem uma formulação a Heidegger.
Was ist das, die Philosophie? O que é isso, a filosofia? Ele está a descrever isso. E na verdade, o que ele está a descrever é uma coisa muito parecida com a formulação de Platão de Teto, quando descreve Tales de Mileto a olhar o céu, cai num poço e uma bela jovem escrava da Trácia ri-se. E alguém diz, ela está-se a rir da filosofia. A filosofia é aquilo de que se ri as jovens escravas da Trácia. E, portanto, são indicações muito complexas, mas importa despistar. E que, nesse sentido, eu tentei acompanhar a pergunta. Heidegger trata de outros autores completamente diferentes, mas eu procurei fazer essa pergunta porque, precisamente, toda a resposta nos enunciados declarativos anulam a própria interrogação. E, portanto, foi essa tentativa de experiência performativa de estar a fazer a própria pergunta. Que é difícil a ler, talvez ao ouvir seja mais próximo da experiência, porque eu estava a pensar, mesmo preparando as coisas, com umas frases dos artistas, dos músicos de jazz, e depois faço variações, e depois entro em transe, depois volto a procurar a frase que tinha estudado, normalmente é a citação, mas é esse tipo de interesse performativo que autores, sei lá, citou Nietzsche, por exemplo, é um autor desde a infância está a escrever uma autobiografia filosófica e, em certa medida, não é o seu espólio, quando se lê Nietzsche, entra-se em transe, enfim, ou não, mas esse foi o objetivo. Pode? Que idade é que é preciso para ler livros? Faz a pergunta. Que idade é que é preciso para ler livros? Tu já podes ler. Já fazes isso. 14? Temos que pôr, dizer à tarde, Exato. A partir dos 14 anos. E não é preciso ler da primeira página à última página. Podes começar. Agora estou a ler os livros da última página à primeira. Pronto. Assim sei que acabei. Olá, bem-aja. A minha pergunta tem a ver com as novas gerações e com os jovens. Portanto, as minhas filhas irão ser obrigadas a ler isto, nunca têm que recitar. Ou jantar, senão não contam. Como é que gostavas que as novas gerações lessem as provocações filosóficas e que saíssem, às vezes, deste marasmo, desta vertigem, parece que andam sempre à volta das mesmas coisas, e quando o lance acontece, abre-se alguma coisa. Como é que gostavas que as pessoas, os jovens, de agora, lessem o livro? Eu tenho muita dificuldade em fazer uma discriminação etária. Embora eu seja um pedagogo, eu não gosto de fazer uma discriminação etária, porque o meu interlocutor, eu vou dizer esta informação, depois perdoar-me, é o universal humano. Não tem idade, não tem sexo, não tem orientação, não tem etnia, mas é alguém para quem eu falo, ou alguém que me interpela e que eu ouço. Ou seja, se eu leio um autor, não faço a mínima ideia, não consigo perceber bem qual é a sua encarnação. Mas, dito isto, Sócrates, no princípio do Fédon, escreve Platão, está a fazer música para poemas. E um dos poetas de Atenas fica ciumento, invejoso, e pergunta-lhe: mas agora estás a fazer música para poesia, isso é uma coisa nossa. E ele diz: não te preocupes, eu como vou morrer, queria fazer música na sua versão popular, portanto acústica, é aquela que nós ouvimos, porque eu achava que toda a minha vida tinha feito música, e que o sonho que me aparecia, faz música, era
tenha tido correspondência na minha vida. Eu diria a jovens, homens e mulheres, qualquer orientação, qualquer etnia, para fazerem música, porque essa experiência da filosofia que pode dar uma fruição incrível a estudar lógica, no caso aqui que se dizia que entrava em transe a estudar lógica, e eu acredito que sim, mas é uma experiência musical e, portanto, o humano é feito de música, é feito de tempo, melodia, ritmo, e esse tipo de experiência eu recorto-a, ou acontece-me reportar ao ler filosofia. E, portanto, a primeira tarefa é dizer o que não é filosofia, sempre interditiva, proibitiva, para que de alguma forma se possa fazer esse tipo de experiência. Porque a disponibilidade para pensar é a mesma disponibilidade que há para ouvir música, ou para ver arte, ou para orar, e, portanto, seria qualquer coisa desse género que eu diria. Deixai-vos transportar pelo transe musical da filosofia, que é difícil. Eu não percebo nada de filosofia, nem nunca estudei filosofia, desculpa a pergunta, mas porquê que selecionaste estes 6 filósofos? Houve alguma coisa em especial? Sei lá, o Sócrates não está aqui, não está Nietzsche, não está... que são os 6 filósofos mais importantes. Sócrates depois, mas eu não queria estar, porque era como Cristo, não tinha biblioteca. Desculpa. Eu pensava que não estava aqui, estou a ver o índice, não via Sócrates, mas sei lá, Descartes. Porquê é que selecionaste estes 6? Fica para a próxima edição. Eu estava a navegar na maionese com esses e eram aqueles que eu consegui na altura pôr de pé. Coincidia com algumas coisas da vida. Não necessariamente Kant, já me lembro Kant há 20 anos, nem tão pouco, 20 anos tarde, mas portanto, pus de pé estes autores para que depois, numa próxima edição, já não está cá, Delphi, haja outros que possam ser considerados. Descartes, voltei a ler Descartes. E toda a gente bate em Descartes. E seria interessante invocá-lo. Schopenhauer? Eu tenho algum problema com o Schopenhauer. Posso falar de Nietzsche. E uma outra questão. Eu tenho este problema com a vida pessoal e nós tendemos os europeus a ter, como os ocidentais, uma visão muito ocidental das coisas, não é? Eu sou economista, eu só falo de economistas ocidentais. Se o chinês ou o oriental fosse escrever um livro que é a filosofia, escolhia estes mesmos filósofos ou sei lá, Confúcio, não conheço. Portanto, como é que um oriental, que seleção é que ele faria? Eu tenho um preconceito e vou dizê-lo já, não é? Porque eu acho que o Oriente Asiático não tem filosofia. Tem pensamento, mas não tem filosofia. Um dos aforismos mais antigos, ou dos fragmentos pré-socráticos mais antigos de Parménides, diz esti car einai. Porque na verdade há o ser, porque na verdade existe o ser. E o ser no infinitivo, nas diversas formas conjugadas, sou, és, é, somos, sois, são, por exemplo, em português, são experiências complexas que eu não faço a mínima ideia. Eu, obviamente, não sei chinês, mandarim, como é que há essa experiência. Portanto, a experiência da filosofia, tal como se constitui, da tensão relativamente ao esclarecimento da manifestação do ser, é uma experiência europeia e é uma experiência claramente alicerçada na língua grega, no dialeto ático. E, portanto, existe muita produção chinesa sobre Aristóteles através da versão jesuíta de Aristóteles.
portanto, há muitos, sei lá, um livro de um autor maldito como Martin Heidegger, Ser e Tempo, tem 7 traduções em japonês. E cada um dos alunos que eu conhecia no Friburgo dizia que a dele que era a verdadeira. E, portanto, esse diálogo entre o Ocidente europeu, claramente baseado no dialeto ático, também podia dizer Jonas, no dialeto ático, que é aquele que Platão fala. Essa conversa com Confúcio, Lao Tse, muitas vezes nós apuramos semelhanças de discurso e de formulação do problema, outras vezes não fazemos a mínima ideia do que está a ser falado. E eu tenho uma enorme dificuldade em perceber como é que há uma formulação do problema filosófico a partir de categorias de identidade, diferença, do ser, do não ser, o repouso e o movimento, que podem ser as mesmas, mas têm experiências necessariamente completamente diferentes. Se fosse um chinês dos que leu Aristóteles pelos bons jesuítas, ele faria alguma coisa deste livrinho, senão ele diria apenas, não compreende as categorias em que está a ser falado, poderia ser uma engenharia mental, porque o quadro mental é necessariamente diferente. E eu apuro o quadro mental também de fora. Eu uma vez conheci um coreano na Alemanha, num comboio, e ele disse-me que era a 7ª geração de uma pessoa. E eu percebi que ele estava a falar a sério. E é uma experiência recalcitrante. Não, se me oferece. Para fechar, estamos a ter lá, né? Para fechar, queria agradecer muito a vossa presença, as vossas perguntas, as tuas respostas. E a atenção do Ricardo. E agora vamos, o pessoal a ler filosofia, pensar em filosofia. Acho que este livro pode ser um bom pretexto. Muito obrigada.